E não distante desse ponto aqui, e horas antes, uma outra notícia que chamou bastante a atenção de quem vive aqui em Cascavel, porque um homem foi assassinado no centro da cidade na noite de sábado. Esse crime foi registrado por câmeras de segurança e hoje pela manhã a polícia convidou a imprensa para falar sobre este caso. Quem acompanhou, quem tem as informações detalhadas para nós é o Vinícius. Vini, seja bem-vindo, boa tarde para você. A gente sabe que a vítima, um jovem de pouco mais de 20 anos, e o autor, já se sabe quem é que praticou esse assassinato, esse crime? Seja bem-vindo. Sabe-se sim, Valdinei. Tudo bem? Bom dia para você, bom dia a todos. O autor desse crime é um adolescente, um jovem de 17 anos, que acabou baleando a vítima, um rapaz de 25, que não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime foi no centro da cidade, bem próximo ali das ruas Oswaldo Cruz e também Paraná. Um local de bastante movimentação de pessoas e, principalmente, de acordo com a polícia, uma área que recebe bastante atenção porque lá acontecem muitos crimes violentos e alguns deles, inclusive, com ligação com o tráfico de drogas. Esse adolescente ele foi identificado logo após o crime e a polícia conseguiu apreendê-lo ainda dentro do período de flagrante. As imagens de câmeras de segurança mostram um momento em que o atirador está caminhando ao lado de um outro jovem quando nota a vítima se aproximando. Ele já parte em direção à vítima, atira e na sequência a vítima tenta fugir, mas não consegue, acaba caindo metros depois sem resistir aos ferimentos e acabou morrendo. O delegado responsável pela investigação, o delegado de homicídios, ele fala para nós a respeito do que esse adolescente acabou falando no depoimento. Ele disse que o motivo desse assassinato seria por conta de uma situação de furto de uma bicicleta. Veja. Chegando ao local, foi constatado que a vítima correu da rua Oswaldo Cruz e caiu na Avenida Brasil. Ele tinha um disparo de arma de fogo na região do pescoço e logo em seguida foi possível receber uma informação do suposto autor, que é bem conhecido pela delegacia de homicídio, trata de um adolescente de 17 anos de idade, inclusive já tem aproximadamente 12 passagens de ato infracional, tráfico, inclusive tráfico na própria rua Oswaldo Cruz, em 2022. A equipe, então, iniciaram a diligência com o apoio da Polícia Militar e logrou êxito em prender esse adolescente. Ele estava fazendo solicitação de um Uber, estava já entrando num carro de aplicativo. Quando ele foi apreendido, estava na companhia de outro adolescente que estava com a arma do crime. Ele passou a arma para esse adolescente, também foi apreendido droga com esse adolescente. Os dois foram apreendidos e encaminhados à 10ª Central Regional de Flagrante. Foi lavado o ato infracional, né, do crime de homicídio. E no momento da apreensão, ele relatou que teria matado a vítima, que é Felipe Novaes Saavedra, de 25 anos de idade, em razão de um furto de uma bicicleta. Porém, a equipe acredita que seja em razão de disputa de tráfico. A polícia ouviu o depoimento do atirador. Ele segue agora detido em internamento, apreendido em internamento socioeducativo e vai responder por todas as medidas já determinadas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Entretanto, a polícia não descarta a possibilidade justamente de envolvimento com o tráfico de drogas, visto que esse adolescente já tem diversas passagens em atos infracionais envolvido no delito de tráfico de drogas. E detalhe, viu, Valdinei? Esse adolescente ele tem 17 anos agora e já, como no fato ele estava cometendo crimes de tráfico de drogas, ou seja, atos infracionais de tráfico de drogas, eram medidas que não determinavam assim, internamentos muito longos. Entretanto, agora, como tem essa situação de um crime violento, a previsão pelo Estatuto da Criança e do Adolescente é de pelo menos 3 anos de reclusão. Só que é preciso saber o que deve acontecer com ele, até porque ele já tem 17 anos e, segundo a delegacia, ele deve completar, no caso, 18, já a partir agora de março, ou seja, em menos de 5 meses, ele já vai ter 18 anos. Então, vai caber à Vara de Execuções Penais e também à Vara da Infância e da Juventude saber como lidar com esse caso especificamente, porque é um adolescente problemático que já tem muitas passagens e que agora já tem uma morte nas mãos. Recapitulando aqui uma informação, Vini, ele deve completar 18 anos em agosto, é isso? 5 meses a contar a partir agora do crime que ele cometeu, é isso?
Exatamente. Perfeito, então em agosto. Agora, Vini, essa é uma região ali bastante conflituosa e a gente sempre recebe aqui de telespectadores, principalmente de empresários, que reclamam sobre a falta de segurança, que reclamam sobre furtos, roubos ou outros crimes que trazem, né, essa violência enorme aqui para Cascavel e que estão acontecendo nesse reduto ali. Semana passada a gente falou de uma operação que estava sendo realizada tanto no centro quanto na região mais distante aqui do centro, como a região norte aqui de Cascavel, que também foi palco de vários crimes. Mas esse tipo de situação acaba só confirmando aquele medo das famílias, dos empresários para crimes, né? Que continuam sendo registrados aqui em Cascavel e muitos deles relacionados também ao crime organizado, no caso, o tráfico de drogas. Com certeza, Valdinei. E muitos desses casos têm envolvimento de pessoas que estão fazendo disputa por território. Às vezes, existe algum tipo de grupo criminoso, uma facção criminosa que é rival uma da outra. Em determinadas áreas, eles acabam dominando determinados espaços e aí fazem esse tipo de confronto. Existem vários tipos de mortes que acontecem, ou até mesmo casos de tentativas de assassinato que ocorrem, às vezes, ou por uma disputa de território, ou até mesmo por acertos de contas, né? Então, a polícia tem essa dificuldade, ele vai trabalhando com esse tipo de investigação e assim consegue mais informações, consegue apurar e levar os suspeitos à justiça. Outro caso também que chama a atenção, né, Valdinei? Nesse final de semana nós também tivemos um outro homem, inclusive que se suspeita que tem algum tipo de envolvimento com circunstâncias semelhantes, tá? Um homem que acabou sendo baleado, né, e foi parar na UPA Brasília. Ele estava conversando com uma outra pessoa quando foi surpreendido por outros dois homens que apareceram em um carro, que estavam armados, e um dos suspeitos acabou disparando. A vítima conseguiu fugir com ferimentos, não só na mão, mas também na cabeça, e estava inclusive com um projétil alojado na cabeça. O homem recebeu os primeiros socorros e segue internado na UPA Brasília. Ele não corre risco, passa bem, mesmo assim pode ter de ser submetido a uma cirurgia. O delegado também falou a respeito desse caso. Veja. O autor dessa tentativa foi preso pela Delegacia de Homicídio, junto com o apoio da Guarda Municipal. Ele foi preso e foi feito o auto de flagrante de delito na 10ª Central de Auto Flagrante. A vítima encontra-se com uma munição alojada no crânio e perdeu uma parte do dedo. Então, o autor foi expedido o seu mandado de prisão preventiva, foi convertida a sua prisão em flagrante em prisão preventiva e ele continua preso. Agora a polícia também vai investigar esse caso. Lembrando que desde o início do ano até o momento, nós temos aqui na cidade de Cascavel pelo menos 13 casos de mortes violentas, né? Poderíamos ter mais uma com esse outro caso que aconteceu no sábado, né? Felizmente a vítima conseguiu socorro e agora está internada. Nós estamos desde o início do ano até então com 13 casos de morte violenta. Grande parte dessas mortes aconteceu na região central da cidade e também em bairros da região norte. E desses 13 crimes violentos, 2 são considerados feminicídios. Voltamos ao estúdio, Valdinei. Obrigado, Vinícius, pelas informações. Lembrando que outros detalhes, outras notícias ainda sobre o setor de segurança pública aqui em Cascavel e na nossa região, você tem, é só acessar o nosso site, o ric.com.br.